paz do Senhor, prezados amigos, amados irmãos, é um prazer renovado estar de novo convosco, seja em vossas casas ou onde quer que se encontrem. Hoje nós queremos falar-vos acerca de uma lição, não é o assunto completo, mas uma lição acerca do estudo sobre a vinda do Senhor Jesus, melhor, é usado entre os crentes como o arrebatamento da igreja. Trata-se de um assunto muito sério, e que sinceramente, porque aí envolve de caras, envolve a nossa salvação, a salvação da nossa alma. E vamos falar disso, isso é uma pequena introdução. Antes de nós começarmos realmente na palavra, vamos orar ao Senhor neste momento. Fique em sentido, em posição de respeito diante do Todo-Poderoso, enquanto nós pedimos ao Senhor que nos ajude, não só a mim a falar, mas também a todos aqueles que vão ouvir a sagrada palavra de Deus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de nós te servirmos. Na realidade, Senhor, não há tanta utilidade em nós neste sentido, mas tudo vem de Ti, Senhor. Está escrito na Tua palavra que é possível o Senhor usar um vaso de barro, pois então faça isso desta ocasião, Senhor. Entregamos ao Teu cuidado tudo quanto vamos falar, cada palavra vai ungida por Ti, Senhor, não para a nossa glória, mas para a honra e glória do Teu nome, e que tenha guarida e lugar em cada coração, em cada inteligência, em cada mente. Senhor Deus, entregamos o resultado desta mensagem, deste pequeno estudo, ao Teu santo cuidado, e que na realidade abençoe alguma alma que está triste, ou até mesmo aquele que está alegre. Senhor, cremos em Ti de todo o nosso coração, vamos ter vitória nessa pregação, nessa demonstração bíblica, e a honra será dada ao Teu santo e bendito nome, no nome santo e grande e puro do Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos, e toda a gente disse amém. Amém. Nós, no domingo, dia 26 de dezembro, pouco mais de 2 semanas, nós falamos acerca da primeira vinda do Senhor Jesus. Isto é, o Senhor Jesus veio como menino e nasceu em Belém de Judeia. Muito bem. Falamos disso antes também, mas é necessário que eu mencione isso a fim de fazer sentido o que vamos falar hoje. Hoje já estamos falando. Dissemos também que Jesus veio como filho do homem, e como filho do homem, nessa primeira vinda, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é que se havia perdido? Muitas almas estavam perdidas. Foi exatamente o milagre da salvação de Zaqueu. Não lembram? Ou estão lembrando como nós falamos de Zaqueu, que subia acima do sicômoro, figueira brava, para ver o Senhor Jesus que passava embaixo, quando ele disse, desce Zaqueu, etc. Zaqueu o levou a casa. Isso mesmo, é importante nós sabermos essa parte aí para dar continuação à próxima. Essa história de Zaqueu está escrita, se alguém está interessado, em Lucas, capítulo 19, e começa no verso 10. Muito bem, mas vamos continuar. Hoje, pela graça de Deus, estamos já falando sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Isto é, falamos da primeira. Hoje estaremos falando da segunda vinda de Jesus, que é conhecida pela Igreja como o arrebatamento da própria igreja. Arrebatar quer dizer passar e pegar depressa. Não é como roubando, não. É passar de corrida e pegar depressa. Isso vai acontecer com a igreja. Fica assustado e não, mas é uma realidade. Isso vai acontecer porque tudo isso está escrito e verificado
que é assim mesmo. Podíamos agora mesmo mencionar alguns casos parecidos com esses que levou milhares de anos a acontecer, a ser realizado, mas aconteceu. Estou falando nisso para vos dizer que, na realidade, prezados amigos, o que Deus fala, não interessa quanto tempo nós temos que esperar, mas vai acontecer. Já está aqui um bom princípio, não há dúvida. Então, essa vinda agora do Senhor Jesus, segunda vinda, é conhecida pela igreja como o arrebatamento da própria igreja. Nesta segunda vinda, Jesus vem buscar o que o Senhor ganhou com a sua morte e sua ressurreição. O que foi que o Senhor ganhou com sua morte e sua ressurreição? Exatamente a igreja. A primeira vinda de Jesus, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora o Senhor ganhou a igreja e vem arrebatar a igreja. Por que arrebatar? Eu não sei exatamente, mas posso vos dar uma ideia. Da primeira vez, o Senhor Jesus veio para ficar. Fiquei aqui 35 anos ou 34 anos, mas dessa vez Jesus não quer ficar. Mas ainda há uma terceira vinda do Senhor Jesus e dessa vinda Jesus quer ficar. A primeira vez Jesus veio como filho do homem. Essa vez Jesus não vem como filho do homem, vem como Jesus o Todo-Poderoso buscar o seu corpo, a sua noiva, a sua igreja. Compreende? Da terceira vez, vem outra vez como filho do homem. Sempre que aparece essa expressão da Sagrada Escritura, filho do homem, está relacionado no relacionamento de Jesus com Israel. Pronto, agora fica por aqui para nós chegarmos ao fim do que temos para dizer. Nós vamos basear as nossas palavras no que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a começar no verso 13. Agradecia que, se possível, abrissem vossas Bíblias, teriam um proveito maior, eu acredito que sim. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a começar no verso 13. Eu vou ler esses versos e, possivelmente, entre a leitura, explicarei alguma coisa, tá bom? Não é assim uma leitura muito popular, talvez, para muitos que nos escutam neste momento. Só mais uma vez, Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, até ao último, 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Gostava que prestassem atenção a esta expressão, toca muito o meu coração, para que vocês, Igreja do Senhor, não fiquem tristes com aqueles que partem, com aqueles que morrem, vão para o Senhor, como os outros. Quem são os outros? Claro que eu não vou falar desse assunto, quem são os outros, mas há a Igreja do Senhor e há os outros. Deixe-me dizer já e de entrada, faça parte da Igreja do Senhor Jesus, porque isso depende inteiramente de cada pessoa, da maneira que Deus já deixou as coisas, da maneira que o Senhor Jesus já preparou isso, já está tudo preparado, agora é só as pessoas o que quiser aceitar o que já está pronto. Não pense que Deus vai te mandar um anjo do céu para tu te arrependeres e aceitar Jesus como teu Salvador. Não, o Evangelho já te diz para tu aceitares o Salvador. Já estou pregando no meio da leitura. O Evangelho já te diz para tu aceitares o Senhor Jesus como teu Salvador, sem ser com um anjo, porque o anjo não vai vir. Jesus já morreu na cruz, Jesus já ressuscitou, Jesus já foi assunto ao céu, está à direita de Deus. Agora está tudo com cada um de nós. E a salvação, a propósito, não é coletiva, ela é pessoal, é de cada um. Muito bem. Então, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
cremos também que Deus vai trazer, mediante Jesus e com Jesus, aqueles que em Jesus dormiram e morreram. Dizemos que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, certamente não iremos primeiro do que aqueles que morreram. Pois, quando for dada a ordem de Deus, com a voz do arcanjo, e um arcanjo é o chefe de alguns anjos, dada a voz do arcanjo e o ressoar, o toque da trombeta de Deus, ressoar, ouvir-se a trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os irmãos imaginam, eu ponho-me a imaginar isso, talvez as sepulturas vão abrir e vai sair do sepulcro vai sair um povo, muita gente de uma vez, sai um, não sai o outro, o que foi sepultado, salvo, vai ressuscitar e vai ser um corpo glorificado, não como o que foi posto na sepultura, mas um corpo glorificado, o corpo que saiu do túmulo onde o Senhor Jesus foi posto, foi um corpo glorificado, mas foi ainda humano. Meu Deus, eu não posso continuar com isso. Vamos fazer o resto da leitura. Então, o verso 17 diz: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que foram ressuscitados nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor para sempre. Isto é, o Senhor não toca na terra porque os que vão ressuscitar e os que vão ser transformados sobem às nuvens. Esse termo de nuvens aparece muita vez na Sagrada Escritura, Deus andando sobre as nuvens, etc, etc. Mas agora também não vamos continuar com isso. Com essa leitura feita, os nossos ouvintes já têm uma vaga ideia o que é que se trata. Então, vamos agora exatamente àquilo que pertence ao nosso estudo. O apóstolo Paulo foi um fariseu, por incrível que pareça, e também foi perseguidor da igreja e um perseguidor forte. Mas Jesus o chamou e usou o apóstolo Paulo, que era fariseu e perseguidor da igreja. Senhor Jesus lhe apareceu quando ele estava de viagem para Damasco, a fim de perseguir irmãos que lá estavam. Nessa estrada, nesse caminho, por acaso tivemos o prazer de passar por isso, segundo nos foi dito quando passámos lá, olha, foi nesse caminho que Jesus apareceu a Paulo, etc. Então, Jesus lhe apareceu e disse: Saulo, Saulo, Paulo, Paulo, por que me persegues? Mas ele não viu o Senhor Jesus, ele só ouviu a voz. Ele disse: Senhor, quem és? Esse sou Jesus a quem tu persegues. E foi o princípio do apóstolo Paulo, foi exatamente este. Certa ocasião, o Senhor Jesus levou Paulo ao céu. Arrebateu o apóstolo Paulo. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, ele não sabe se foi em espírito ou se foi no corpo. Ele não estava lá muito interessado em definir isso, então também nós não estamos. Mas ele foi arrebatado ao céu. E ele diz que viu coisas lá que não é digno contar ao mortal. O mortal somos nós, o ser humano, aquele que vai morrer. Muito bem. Vai morrer, mas o que é salvo morre e não morre. Está vivo no céu para a glória de Deus, louvado seja o seu nome. Então, ele teve essa experiência, o apóstolo Paulo, essa experiência de ser elevado até ao céu. E quando ele esteve lá, por cerca de 14 dias,
Então, não sabe aos certos dias, mas ele esteve no céu e ele recebeu muita informação. Às vezes eles expressam-se assim, porque recebi do Senhor o que também vos ensinei. Mas ele não conta muito das suas experiências por lá. Bom, nós já nos alegramos com aquelas que ele conta. E acerca do futuro da igreja, essa passagem que nós lemos, creio, mas eu creio de todo o meu coração de que essa passagem, isso foi-lhe mostrado quando ele foi ao céu. Podia não ter sido, mas sabe, ele explica isso de uma maneira que mais ninguém o faz. Uma maneira seleta, clara, compreensiva, não é em profecia, é em realidade, etc, etc. Possivelmente o Senhor revelou isso quando ele lá esteve no céu. Por certa ocasião, exatamente, o Senhor levou lá e o Senhor não só lhe revelou o que acabei de dizer, mas também falou com ele acerca desse arrebatamento da igreja. E nós já estamos sentindo a turbulência desse arrebatamento da igreja, da segunda vinda de Jesus. Os sinais que a Sagrada Escritura nos dá, os sinais que nós temos pela Palavra de Deus, já estão acontecendo diante dos nossos olhos. Não só em uma região, não só em uma cidade ou em uma nação, nem duas ou três, o mundo está cheio. O mundo está em agonia. O mundo está transmitindo, mostrando os sinais os quais estão escritos na palavra do Senhor. Essa confusão que os homens não se entendem, não sabem o que é que se está passando. Foi uma surpresa que ninguém o esperava, mas os crentes e aqueles que, enfim, se interessam pela leitura sagrada, já estão há muito tempo à espera disso. E nós não sabemos o que é que vai ser o fim disso. Eu não estou dizendo que o Senhor vai voltar em tal e tal tempo, mas são os sinais. Temos experiência do que se está passando em termos de leitura, porque outras vezes é assim, acontecessem, muitos sinais apareceram. E também as pessoas duvidavam, por exemplo, o nascimento do Senhor Jesus há mais de 700 anos, há muito mais, desde o princípio, desde o Gênesis, o nascimento do Senhor Jesus foi anunciado, nem sempre foi tão claro, tão esclarecido, mas foi anunciado. Chegou o tempo e a maioria das pessoas nem ligaram a isso. Quando Jesus apareceu como homem, estava tudo esquecido de que os anjos tinham cantado glória a Deus nas alturas, etc, etc. A humanidade é assim, creio que esquecem por prazer. Nós já estamos ouvindo com os nossos ouvidos, isso não é nada, Jesus não vem ainda, porque esses sinais sempre aconteceu, depois das guerras acontecem as epidemias, etc, etc, etc. Isso é o inimigo, mas, prezados ouvintes, amados irmãos, isso é o inimigo que está trabalhando. O mundo inteiro está envolvido em um grande, em um enorme tempestade. O mundo está envolvido, o mundo está em uma tempestade tremenda, como nunca antes. Mas Jesus, o Todo-Poderoso, está com a igreja e tudo nos mostra que em breve Jesus vem buscar e arrebatar. Eu sei, já ouvi falar disso, já venho ouvindo falar disso. Alguém diz, uma vez por outra eu ouço isso com os meus ouvidos. Bom, isso sempre foi assim. Jesus já vem falando disso há muito. A palavra de Deus já vem falando que Jesus já vem há muito tempo. Mas isso não é bem assim, ainda falta acontecer isso e mais o outro. Quem é entendido na Bíblia, tem ouvido falar. Eu não sou muito entendido na Bíblia, sou um pouco.
Tenho ouvido falar de que agora não falta nada do que estava faltando até há algum tempo para que o Senhor Jesus venha. Por exemplo, pregadores da minha idade, que têm apenas 27 anos de idade, e espera lá, pregadores da minha idade, eles quando eram jovens, eles não conseguiam perceber como é que Deus, que o mundo inteiro ia haver duas testemunhas durante o tempo do Anticristo e está aqui na Terra, durante o tempo da grande tribulação. Eles não compreendiam hoje. Hoje sim, hoje é fácil ver. Nós vemos tudo que se passa no Japão, na China, ou seja, onde for, e não precisa ser na televisão, pode ser mesmo no telefone. Alguém sabe isso ainda melhor do que é. Hoje é possível, o mundo inteiro. Faz tempo que o mundo está com 7 bilhões e tal, parece que ainda não chegou a 8, mas já há aparelhos de telefones, creio que era 12 bilhões que já tenham fabricado, de maneira que já há mais desses dispositivos de comunicação do que propriamente os habitantes do mundo. Então, não faltam mais sinais, só falta Jesus aparecer no ar. Mas o problema é o que nós vamos falar agora. O problema é a razão. É o que nós vamos falar agora. É o seguinte: nós estamos querendo contar-vos essa história e os detalhes dessa história do arrebatamento. Eu já contei bastante, eu já saí das minhas notas e já vos contei bastante acerca disso, mais do que aquilo que eu pretendia. Mas, de qualquer maneira, o nosso assunto não é bem esse. Estamos sim querendo dizer-vos, e à boca cheia, que depois de Jesus levar a igreja, não há mais nada para ninguém. Depois que Jesus venha arrebatar a igreja, ressuscitar os que já morreram e levar tudo para o céu, amados irmãos, porque o Espírito Santo vai também junto com a igreja. Se eu pudesse levar-vos até o dia de Pentecostes, cerca de 2000 anos, pouco mais, o Espírito Santo desceu quando começou a igreja. O Espírito Santo veio para morar nos corações, nas vidas daqueles que creem em Jesus. O que crê em Jesus fica fazendo parte da igreja, da noiva de Jesus. Isso também se chama igreja, também é correto chamar o templo. Hoje em dia é correto chamar o templo de igreja. Mas a igreja que nós estamos falando não é o templo, são as pessoas que são salvas. Compreendem? Essa é que é a igreja, essa é que é a noiva do Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo, que agora está controlando a igreja e o ambiente que está no mundo, vai também com a igreja para o céu. E o governo deste mundo fica literalmente nas mãos de Satanás, do inimigo. E eu acredito que ele, Satanás, já tem as pessoas escolhidas para esse fim. Mas não interessa o que é que eu acredito, não. Interessa o que diz a palavra de Deus. Breve Jesus voltará. Prezados amigos, senhoras e senhores, por favor, pense nisso que estão ouvindo. Eu não sou isso e eu não sou aquilo, mas estou-vos falando da palavra de Deus. A palavra de Deus não passa, tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Já tem passado muito tempo, mas a palavra de Deus não passa. Pensam no que estão ouvindo acerca da vossa salvação. Um não é melhor do que o outro, mas um pode ser salvo e o outro pode não ser salvo. Pensem nisso, por favor. Da minha parte, eu não tenho interesse pessoal absolutamente algum
se alguém vai se salvar. Eu não quero nada de ninguém por causa disso. Eu estou pregando a palavra do Senhor porque, enfim, eu creio que o Senhor me chamou para isso, porque me sinto bem fazendo isso e quando não faço não me sinto bem. Mas, de qualquer maneira, o meu caso é só comigo. Pensa no que estão ouvindo. Essa questão de ser salvo, não ser salvo, é um caso muito sério. Eu vou dizer mais uma vez. A questão de alguém ser salvo, não é salvo, acredite, essa simples pessoa que está falando consigo, é um caso muito sério, porque o que é salvo vai para o céu e o que não é salvo vai para o inferno. Tão claro como isso é o que diz a palavra do Senhor. E não há mais remissão. Depois de passar a fronteira para a eternidade, é o fim da história, não há mais como purgatórios, consultórios, seja lá o que for, não há mais nada disso. Sim ou sopas, sim ou não. Então, prezados amigos, eu estou falando como que zangado, mas o meu coração chora por causa disso. Amigos, colegas que nós temos, vizinhos que nós temos, e parece que não são salvos. Quem sou eu para julgar? Mas você, se é salvo, sabe, e você, se não é salvo, também sabe que não é salvo, mas está teimoso com a religião, ou com o seu vizinho, ou com a sua não sei o quê, mas tenha paciência e ouça-me só mais uma vez. Pensa bem em termos de salvação, porque de um momento para o outro, de um segundo para o outro segundo, tu não és nada. Morres e o assunto fica arrumado. Não interessa o que tens na algibeira, não interessa o que tu tens em casa, não interessa o automóvel, não interessa a casa, não interessa a nação, não interessa nada. Morres, já passaste a fronteira. Como estás para te encontrares com Deus? Então, pensa seriamente nesse assunto. Alguém pode-me até chamar atrevido, eu estou pensando nisso agora. Alguém pode me chamar atrevido, está falando disso. Toma conta da tua vida e toma conta da minha vida. Não é nada disso. O Senhor Jesus disse, ide e pregai o Evangelho. É por isso que ainda hoje matam pessoas que estão pregando o Evangelho. Por causa disso. Graças a Deus aqui, creio que isso não acontece, mas em alguns lugares no mundo isso acontece. Mas só mais uma vez, pensa no caso da tua salvação, porque todos nós sabemos que o Senhor Jesus repreendeu uma tempestade no mar da Galileia. Não, quem é que já não ouviu isso? Muito bem, mas esta tempestade que o mundo está envolvida, essa tempestade na qual o mundo está envolvido, Jesus não vai parar como parou a tempestade com os seus discípulos que estavam no barco, que eles até disseram, quem é este? E até o vento e o mar lhe obedecem. Essa tempestade em que o mundo inteiro está envolvido, não é a tempestade no mar da Galileia. A tempestade no mar da Galileia acontece derivado ao seu lugar geográfico, etc. Não vamos falar disso agora. Mas essa tempestade não é num sítio ou num lugar geográfico. Essa tempestade é mundial. Essa tempestade, acredite ou não, é como um alarme que está tocando, dizendo, dá teu coração a Jesus, faz paz com este, perdoa aquele, arranja-te com aquele outro, porque Jesus breve virá, e este mundo vai virar uma lástima por 7 anos, logo após o arrebatamento. Certo governador vai ser chamado de anticristo. Anticristo quer dizer contra Cristo, é o que quer dizer. Como antifristo quer dizer contra-gelamento, anticristo quer dizer contra Cristo. É só a mesma coisa, mas é um governador diabólico, literalmente diabólico, que vai entrar em contato com tudo isso. Mas deixa isso para outra vez. Essa turbulência que já estamos sentindo vem da parte de Deus que nos ama. Deus ainda ama este mundo.
Deus ainda quer salvar todo aquele que vem a Jesus. Ela vê essa tempestade, essa turbulência que está acontecendo, vem da parte de Deus que nos ama e quer o bem de todos. Deus ainda ama o mais vil pecador. Mais vil quer dizer o pior. Se é que há um pior do que o outro. Pecador é pecador, pecado é pecado. Mas nós temos a tendência de medir as coisas, seja como for. Deus ainda ama o pecador e Deus ainda perdoa o pecador. Mas tem uma coisa, o pecador tem que vir a Jesus. O ponto está aqui. O pecador tem que vir a Jesus. E é por isso que eu estou aqui gritando e falando bem alto, é para ver se ouve o que estamos dizendo. O nosso interesse não é pessoal. Eu já disse isso e gostava de repetir. Estamos apenas fazendo o que nos indica fazer a palavra do Senhor. Valem, venham e digam às pessoas, é o que está escrito, anunciam que Jesus ainda salva e salva agora. Pelo menos quem anuncia o Evangelho não tem peso de consciência, porque como eu estou fazendo agora, estamos anunciando. Está frio demais para estar lá fora falando às pessoas. As pessoas não querem ouvir. Quando se trata de coisas de falar em Jesus, as pessoas querem saltar 7 paredes. Mas porquê? Jesus nos ama. Jesus verteu o seu sangue para nos salvar. Teve que ser assim, era um plano divino. Jesus morreu, foi para o túmulo, ressuscitou, foi para o céu para te salvar a ti. Por que é que tu não crês em Jesus? Eu não estou dizendo para vir a esta igreja, eu já estou nos zangando. Por que é que tu não te entregas a Jesus? Ficas sendo salvo, não perdes o trabalho, não perdes a esposa ou o esposo, enfim, não vais perder nada, vais ganhar tudo. Se Jesus vier agora, vem agora. Se Jesus não vier agora, vem quando vier. Mas estás salvo e estás pronto a ir. Se por acaso morrer, vais ser dos primeiros a ressuscitar quando for o arrebatamento. Deixa-me terminar, o tempo está correndo. Então, prezados ouvintes, arrependei-vos e crede no Evangelho de Jesus. Evangelho é um termo que veio de outra língua para a nossa e quer dizer boas notícias. Evangelho de Jesus quer dizer boas notícias e boas novas acerca da salvação que há em Cristo Jesus. Ouve o Evangelho, crê que Jesus morreu por ti. Tu mesmo crê no teu coração, confessa com a tua boca. O livro de Romanos fala disso. Crê no teu coração, fala com a tua boca que Jesus é Cristo, é o teu Salvador, é o teu Senhor. Está escrito, serás salvo. Meus amigos, arrependei-vos e crede neste Evangelho. Não somos salvos por fazer o bem. Não somos salvos por sermos boas pessoas. Tudo isso é bom. Mas não somos salvos por isso. Somos salvos só por crer em Cristo Jesus como sendo o meu Salvador. Isto é, é fácil dizer que Jesus é o Salvador do mundo. Não, isto está muito coletivo. Está muito deslavado. Não. Cada um tem que confessar que Jesus é o meu Salvador. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nosso nome não é um nome natural. O nome é escrito no livro da vida. Quando vier o julgamento, porque o julgamento vem para todos, não é igual, mas o nome está lá porque foi feito ou escrito quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Não é nada das coisas do outro mundo. Aceitar Jesus é deste mundo. É neste mundo é que se fazem requerer. Senhor querido, perdoa os meus pecados. Procura uma igreja. Não queres vir à nossa igreja? Vai a outra igreja que fale disso que eu estou falando. Entrega a tua vida a Jesus. És a pessoa mais feliz neste mundo. Ficamos orando por você. Como é costume, aliás, orando uns para os outros e para que o Senhor te indique. E se tu ouvires a voz do Senhor falar ao teu coração, não endureças o teu coração. Não fiques pensando como o outro que diz, não, eu não vou dar a minha vida a Jesus porque eu faço isso na vida, eu faço outro e eu não quero deixar de fazer isso. Deixa isso tudo de mão, o Senhor toma conta disso, dá o teu coração a Jesus, Ele te mostrará o caminho e quando chegar o dia, tu serás salvo.
para a glória do teu nome, para a glória do nome do Senhor e para o teu prazer e para a tua paz. Viver neste mundo sem paz não é viver. Com Jesus há paz, gozo e alegria. Vamos orar ao Senhor neste momento para que o Senhor vos ajude a compreender as minhas palavras um pouco atrapalhadas por alguma razão, mas eu quero dizer mais uma vez, Deus te ama e nós te amamos também. Pai eterno, Rei da Glória, nós te adoramos e bendizemos por quem tu és e por aquilo que o Senhor faz. Senhor, te louvamos por tua glória, te louvamos por teu poder, te louvamos por teu amor e te louvamos porque o Senhor ama o maior pecador deste mundo e nós os entregamos ao teu santo cuidado, Senhor. Fala, Senhor, esses corações e abre, Senhor, as suas almas, Senhor, os seus ouvidos para que eles ouçam essa palavra, recebam, Senhor, e se entreguem a Ti. Abençoa nossos queridos irmãos, onde quer que eles estejam, Senhor, que não podemos estar reunindo, mas que o Senhor lance a tua bênção sobre cada um deles. E queremos agora declarar-vos, prezados amigos, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um que esteja pronto a recebê-lo. No nome santo do Senhor nós oramos e declaramos, e o povo do Senhor disse, amém. Com isso, Deus vos abençoe rico e poderosamente.